Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Hoje trago mais uma reflexão, né? De número 43, ou seja, The Revelation for the Evolution. E creio eu, gente, que pelo, pelo assunto, pelo conteúdo, talvez seja uma das últimas, ou a última, né? Sendo servo inútil do Senhor, a gente nunca sabe qual é o mapa inteiro, né, que Ele nos traça a respeito do serviço ao qual desempenhamos. Mas pelo, pelo tema, né, ou seja, uma vez que a glória do Senhor é atingir a sua glória, né, assim, vejo que foi combinando para este tema, né, as minhas reflexões, e creio que, enfim, não sei muito mais do que além falar a respeito, ou seja, depois desse tema. Então, enfim, não sei, é só um sentimento meu, né? E, e sim, claro, creio eu que hoje, no- talvez uma das mais importantes, não desmerecendo as outras meditações e reflexões, cada um com seu mérito, né? Porém, essa tem um mérito peculiar, ou seja, uma vez que talvez sendo a última, né? Ou seja, só fechando todo o conteúdo dessa série, The Revelation for the Revolution, né? Ou seja, 43 meditações, né? Então, claro, tem o seu desfecho, então, claro, eu creio que tem-se um mérito peculiar, né? Mas, enfim, né, só refletir. O tema de hoje, né, será o teu cálice. É de alegria ou de sofrimento, né? Vocês vão entender a respeito disso, né? Antes disso, eu vou fazer uma oração, né? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, ó Deus, porque Tu és um Deus bom, Senhor. Sempre foste bom e sempre serás muito bom. Nada que vem de Ti pode ser chamado de mal, porque Tu és bom em tudo, Senhor, até mesmo nas dores, Senhor, em tudo. Afinal, Tu és um pai que ama seus filhos, e a Sagrada Escritura nos fala que um pai que ama seus filhos disciplina. Sim, a disciplina é na dor, ó Deus, mas para um bom propósito Teu, Deus. Glórias a Ti, que age benignamente em tudo, Pai. Glórias a Ti. Pai, venha falar conosco, Senhor. Venha revelar aquilo que Tu é do Teu agrado a nós conhecemos, Senhor. Que eu aqui me diminua de mim, que eu não venha falar das minhas próprias características, ou seja, daquilo que eu penso peculiar somente meu, mas que eu fale o que é do Teu agrado, Pai. Manifeste, Senhor, Teu Santo Espírito sobre nós. Clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, em nome de todos os Teus escolhidos. Venha falar conosco, Deus, através da graça do Teu Santo Espírito. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Vamos lá, gente. Sabe que essa Sagrada Escritura, né, tratando-se de cálice, né, cálice de vinho, cálice de sangue, enfim, né, é, é muito abordado, e inclusive até mesmo na religiosidade contemporânea, ou seja, na teologia contemporânea, e claro, com todo o seu mérito, ou seja, a tradição que cultua o cálice, né, de vinho, que claro, com todo o seu mérito, isso nos aproxima do Senhor, uma vez que nos conecta a Ele, né? Toda forma de relacionar com Deus é muito importante, né? Não desmerecendo, mas a Sagrada Escritura a respeito de cálice nos traz outras conotações também, né? Sem, enfim, não tirar nenhum mérito, né? Da conotação a qual cultuamos, né? O cálice de vinho, enfim, com todo o seu ritual, né? De glória ao Senhor, né? Tem todo o seu mérito, por isso que isso nos aproxima, é um relacionamento com Deus. Isso é muito importante, né? Porém, traz outras conotações a respeito de cálice, né? A qual nós vamos abordar, né, hoje, né? Nessa reflexão, tá? Eu vou buscar ser bem sucinto, ou seja, mais direto, né? Claro, em algumas partes nem tanto, é, porque são vários textos, né? Então, senão aí vai demandar muito tempo, né?
Enfim, vamos lá. Vou abordar o primeiro texto, está lá em Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Deixa eu ver aqui. 20 ao 28, vamos lá. Vamos lá. Então lá está intitulado assim, Pedido da mãe de Tiago e João. Tá, vamos lá. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino esses meus 2 filhos se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Enfim, né? Sabe-se que são momentos que antecedem a paixão de Cristo, ou seja, o sofrimento dele. Né? E o cálice, ele se refere sim ao sofrimento dele, de sacrifício. Então, claro, esse trecho aqui nos remete que cálice também tem conectividade a sacrifício, a sofrimento, uma vez que também há conectividade com sangue, né? E a gente sabe que derramamento de sangue em toda a história da Sagrada Escritura é sacrifício, né? Vamos lá. Tá. Vocês não sabem o que estão pedindo, será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhe disse, vocês beberão o meu cálice, né? Ou seja, se Cristo bebeu um cálice de sacrifício, de sofrimento, e ele nos fala, vocês beberão, não fala vocês talvez beberão, pode ser que vocês bebam, pode ser não, fala vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita, à minha esquerda, não compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Enfim, vou até no 23, tá? Aqui já nos tem conteúdo para dar sequência, né? Então, enfim, da mesma forma como Cristo bebeu um cálice de sofrimento, de sacrifício, ele fala, vocês beberão, né? Enfim, e de fato, gente, viver seguindo Cristo aqui é sacrificioso, né? Ele não precisa você ficar pedindo sacrifício. É automático, gente. Você segue Cristo, você é sacrifício, é prova em cima de prova. Por quê? O que viemos aqui para ser mais semelhança a Ele. E o que Ele nos fala? Se te der um tapa numa face, oferece outra, te roubar a túnica, deixa que leve a capa. Se te forçar uma mamilha, diante de 2. Ame vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem. O que significa isso? Assim como ele, um cordeiro mudo levado ao matador, assim sim, ele nos motiva a ser também. Ou seja, se vocês amam só aqueles que convêm, que recompensa vocês vão ter se até os publicanos fazem isso? Se vocês saudam só aqueles que é do teu costume, que recompensa vocês vão ter se até os gentios fazem isso? Enfim, sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito. Esse é o objetivo de Deus aqui, né? Tratando-se de glória, o que é glória? Glória é o objetivo alcançado, né? E o objetivo de Deus para conosco é isso, né? Uma vez alcançado esse objetivo, sim, atingiu-se a glória de Deus, né? Que nós moldamos a imagem e semelhança dele, né? Para enriquecer ainda mais, ou seja, os argumentos a respeito desse tema, vou para um próximo texto, tá? Vamos lá. Tá lá Mateus 26. Jesus no Getsemane, né? Mais uma vez em que ele vincula a palavra cálice, né? A sacrifício, né? Vamos lá. Tá, é Mateus capítulo 26, do 36 ao 46. Bora lá. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane.
e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se sentir tomado de tristeza e de angústia. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, ou seja, este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Sabe-se que ele estava suando sangue, gente, por antecipar, ou seja, o que estava por vir em sacrifício. A sua angústia, o pensamento, o sentimento do que estava por vir já era sacrificioso. Então, Senhor, gente, cale-se aqui nesse sentido, sim, vincule-se a sacrifício novamente, faça a tua vontade. 43, versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, como os cegos. Enfim, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Né, gente? Aqui Jesus pede 3 vezes para que essa face dele, esse cálice de sofrimento, sabe? Esse momento nos faz lembrar também quando o apóstolo Paulo fala: olha, para que eu não me exultasse, o Senhor me colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás me esbofeteando. Pedi 3 vezes ao Senhor que retirasse esse espinho, me afastasse disso, né? E o Senhor me falou: Paulo, a minha graça te basta, né? Enfim, quando caiu a ficha do apóstolo Paulo, ele falou assim: eu não me glorio pelas minhas grandes revelações, eu me glorio pelas minhas humilhações, desprezos, privações, perseguições, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, né? Há quem diga que a fraqueza, que ele vincula a fraqueza da carne no sentido de ser motivado pela carne, mas como posso dizer que o apóstolo Paulo, sendo cheio do Espírito Santo, e sendo que o Espírito Santo concorre com a carne, são inimigos, disputam entre a carne, ou seja, contra as trevas, contra a espiritualidade maligna, eles lutam para que nós não façamos a nossa própria vontade. Como eu posso dizer uma pessoa cheia do Espírito Santo também ser guiada pela carne? Claro, o pensamento ao qual eu me direciono é o pensamento de: assim como Cristo, como um cordeiro mudo foi levado ao matador, assim também Paulo se faz fraco diante das humilhações, ou seja, baixa a cabeça, simplesmente fica caladinho e suporta, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nele. Por quê, gente? Para que tudo isso? O objetivo não é sermos a imagem e semelhança de Deus, assim como Cristo nos mostrou o referencial da pessoa de Deus, suportando tudo, as malignidades e pagando mal com bem, quando ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim também eles nos direcionam a nós, assim também como o apóstolo Paulo nos direcionou: tem de vós o mesmo pensamento de Cristo, humilhando-se, né? Assim como o apóstolo Paulo mesmo fez, né? Ao sentido de que, quando ele fala: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, a glória de Deus, o objetivo de Deus é alcançado quando eu pago o mal com o bem. Quando diante das humilhações, das cusparadas, das perseguições, eu falo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
enfim, quando se cumpre a glória de Deus. E o objetivo de Deus é exatamente esse, que sejamos a imagem dele, que pagamos o mal com o bem. E claro, uma vez atingido esse objetivo, sim, ele nos devolve a pertença ao reino, ou seja, ele nos mune de fé, nos faz ter domínio, assim como está lá em Gênesis, o homem teria domínio sobre tudo, e assim, claro, nos faz sim, assim como o apóstolo Paulo também o fez, apóstolo Paulo, deu ele autoridade, né, sobre a espiritualidade. Uma vez que as revelações de Paulo, sim, o poder a qual Paulo era munido de Deus, era devido sim também ao fato dele abaixar a cabeça, se fazer fraco, né? Enfim, só aqui dando conotação, né, a esse texto em Getsemane, onde Cristo, né, mais uma vez usa a palavra cálice para vincular a sacrifício, né? Ainda em Mateus, vamos lá outro texto, ainda em Mateus 26, capítulo 26, na mesma página ali, né, do texto em que eu li agora há pouco, está lá a ceia do Senhor, na mesma página, gente, na mesma página, né? Sabe-se que um pouco antes, umas páginas antes, eu li o texto, né, em que Cristo fala do cálice que ele iria beber, que nós beberíamos também. Está lá em Mateus 20, aquele, né? Aqui em Mateus 26, do 26, capítulo 26, versículo 26 ao 30. Vamos ler. A ceia do Senhor, né? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, bebam todos dele. Da mesma forma como ele falou lá, Mateus capítulo 20, aos filhos de Zebedeu, né? Vocês beberão daquele cálice. Podem, pois, beber do cálice que eu vou beber? Ele falou: podemos. Ele falou: vocês beberão desse cálice. Enfim, aqui novamente ele fala: tomem, comam. A seguir, Jesus pegou um cálice, versículo 27. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, é o meu sangue. O sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Enfim, gente, se Cristo não fizesse isso, como saberíamos como fazer? Se ele não desse exemplo, se ele não descesse do céu, falar: gente, vocês não entenderam nada, gente. Os profetas falaram, meu pai falou tantas vezes através dos profetas, vocês não entenderam nada. Quer saber, pai? Vamos. Temos que descer lá e desenhar. Olha, e não vai bastar falar, pai. Eles são meio de cabeça dura. Vai ter que desenhar. Eu vou, com a minha vida, eu vou fazer como eles têm que fazer, tá? E na verdade, gente, há um pensamento que Cristo já fez tudo. Nós é só sentar, obedecer os 10 mandamentos e ficar sentado esperando. Não precisa amar, não, é só obedecer os 10 mandamentos, né? Ou seja, amar no sentido como Deus amou, né? É só fazer mais ou menos o que está escrito nos 10 mandamentos lá e pronto, né? Há quem pensa assim, né? Mas que sentido tem se Cristo já fez, se era simplesmente para nos salvar, ele entregou a vida ao ponto que não precisamos saber mais nada. Não precisa saber mais nada, não precisa. Não, Cristo, você já fez por nós, não precisa fazer não, né? Por que o filho dele sofreria tanto? Não bastaria ele falar: olha, gente, pela minha misericórdia eu perdoo os pecados de vocês, eu sou bom e eu sou misericordioso. E pronto, gente, faz 10 mandamentos como o Moisés mesmo ordenou falar, e tá tudo bem. Não era só isso? E por que o filho dele, único, sem culpa, teve que descer, sofreu o que sofreu,
Não era ele bastar, gente, eu perdoo o pecado de vocês, só faço os 10 mandamentos lá e boa. Porque o filho dele, ao ponto de, nos últimos sacrifícios dele, falou: meu Deus, por que me abandonaste? Talvez essa cena seja mais forte dessa escritura, onde rasgou o coração de Deus, né? Veja, o filho dele que antes falou: pai, se possível, faz de mim esse caso, mas seja feita a tua vontade. No finalzinho, falou: meu Deus, por que me abandonaste? Sentindo-se sozinho até mesmo de Deus, gente. Para quê? Só para realmente... Que graça tem Deus fazer isso com o filho dele? Se isso não tivesse valor de aprendizado para nós. Não seria assim, Deus falar: olha, gente, eu perdoo o pecado de vocês e boa. Pronto. Mas Deus teve que entregar o filho dele em sacrifício para quê? Simplesmente falar: gente, eu perdoo o pecado de vocês. Ou será que ele não quer que a gente aprenda alguma coisa com o que Cristo viveu naquela cruz? Né? Ao sinal de que apóstolo Paulo fala: tende em mente o mesmo pensamento de Cristo. Qual o pensamento de Cristo? Todo o pensamento da vida dele, inclusive desse, o ápice da vida dele. Ele nos mostrando como fazer diante das maldades, das malcriações, das maltratações, das maldições. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Enfim, esse é o meu pensamento. Claro, respeito toda forma de pensamento, mas esse é o meu. Vamos lá dar sequência. Bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança. Olha, o que é aliança? Um elo com Deus. Eu estou mostrando para vocês como fazer, façam vocês também, para vocês se manterem unidos a Deus. O sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Enfim, a Sagrada Escritura nos fala: terá sido considerada misericordiosa, a misericórdia para com os misericórdios. O que Cristo nos ensinou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Da pior forma. Ou seja, como ser misericordioso, né? Então, quer dizer que simplesmente eu agir de forma ritualística, pronto, está remido meus pecados. Eu não preciso ser misericordioso assim como Cristo foi para realmente que meus pecados sejam remidos. Por quê? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Pai, perdoa-nos igualmente nós perdoamos. Pai, se eu perdoar, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar, eu continuo sendo escravo daquele que quer me matar, roubar, destruir. E que Cristo nos ensinou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vamos lá. Versículo 29. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira. Fruto da videira. Até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte da Oliveira. Vou ler novamente o versículo 29. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Tá, fruto da videira. Videira, árvore da vida, árvore do centro do jardim. Ou seja, Cristo Jesus. Fruto do Espírito Santo é amor. Espírito Santo, o Espírito que estava em Jesus, pois Jesus era cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus, o Espírito de Deus. Aqui ele fala, olha, não beberei até o dia em que beberei com vocês. Gente, quer beber sacrifício? Quer passar por prova? Quer passar por sacrifício? É só querer que Espírito Santo venha habitar em você. Pronto. Jesus fala, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter pedra de tropeço, vocês, enfim, vocês vão ter tribulação. Não é talvez, não, vocês vão ter. E o que eu quero falar?
Aonde é que Cristo está bebendo esse vinho em nós? Quando Ele está habitando em nós. Hoje, afinal, Jesus Cristo vivia como? Em Espírito Santo. Né? Ele deixou quem? O Paráclito, o Espírito Santo. Eu vou, mas deixo o Paráclito, o Auxiliador, o Consolador. Né? Enfim, se o Espírito Santo está habitando em você, rapaz do céu. Não tenha dúvida, irmão. Não tenha dúvida. Tem pedra de tropeço, tem tribulação, tem perseguição. Porque isso não é um talvez, isso é fatídico, é uma lei, gente. Tá ligado? E na verdade, gente, ele fala, olha, como eu fui perseguido aqui porque eu não sou desse mundo, vocês vão ser perseguidos porque vocês também não são desse mundo. E na verdade acontece isso, exatamente isso, gente. Né? Tá. E às vezes você pergunta, mas que razão tem isso não sofrimento? Não. A razão é na glória. Porque o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Porque para alcançar a glória, o objetivo de Deus alcançado, a gente tem que levar a cara na tapa e tem que falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja por palavras, seja por atitudes. Né? A gente tem que ser roubado a túnica, ou seja, tem que ser injustiçado e tem que falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A gente tem que ser forçado a andar uma milha, ou seja, tem que ser oprimido, humilhado, desprezado e tem que falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Daí vem a glória. Né? Porque o objetivo de Deus foi alcançado. E o que é a glória? O objetivo de Deus alcançado, fazer o homem a imagem e semelhança dele, que ele nos deu exemplo. Vamos lá. Tá, vou ler mais um. Agora, gente, vou para as profecias, tá? Profecia é Deus falando através do homem. Ou seja, profeta, aquele que fala em nome de Deus. Profecia, falar em nome de Deus, né? Então, veja como Deus falando, tá? Profecia, deixa eu ver aqui qual que eu vou iniciar. Vamos lá. Isaías, capítulo 51. Então, só profecia é que Deus pronunciando aquilo que haveria de ser. Ou seja, aquilo que de fato vai acontecer. Queira ou não queira, vai acontecer. Tá? Profecia, e muitas delas são para os fins dos dias. Tá? Ou seja, para os dias de hoje. Mas vamos lá. Profecia de Isaías, capítulo 51. Tá, e vocês vão ver que tem diretamente relacionado o cálice, o sacrifício, né? Vamos lá. Profecia, Isaías 51. Palavra de conforto para Sião. Vamos lá. Vou ler o capítulo inteiro. Escutem vocês que procuram a justiça, que buscam a Cristo. Vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Porque Abraão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor terá piedade de Sião. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graça e som de música. Preste atenção, meu povo, escutem, minha nação, porque de mim sairá a lei. Estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra envelhecerá como uma roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Escutem vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei. Misericórdia.
Não temos insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias, porque as traças os roerão como fazem com a roupa, e os bichos comerão como fazem com a lã. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Mas a minha justiça durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, braço do Senhor, e arme-te tua força, e arme-te de força. Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar para que passasse os remidos? Virando a página. Continuando o versículo 11. Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna corará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal, ou do filho do homem que não passa de erva? Porque você se esquece do Senhor que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia sem cessar teme a fúria do opressor que se prepara para destruir. Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agito o mar, de modo que brame as suas ondas. O meu nome é Senhor dos Exércitos. Confio a você as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus, firme a terra, e diga: Sião, você é o meu povo. Versículo 17, preste atenção. Acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira. Você que esgotou o cálice de atordoamento. Mais uma palavra a ser considerada: atordoamento, que vai aparecer nos outros textos. Preste atenção no teor: cálice de atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas lhe sobreviram. Mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome, espada. Mas quem veio consolar você? Os seus filhos desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas. Como um antílope na rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Quer dizer que Deus mandaria sofrimento? Gente, Ele tem autoridade sobre tudo. Nada que acontece acontece sem a permissão de Deus, passa pela mão de Deus. Se Ele permitiu, sim, Ele foi a ordem dele. Por isso, agora escute isso. Perdão, versículo 20. Vamos lá. Por isso, agora escute isso, você que está aflita, embriagada, mas não de vinho, ou seja, bebeu o cálice de sofrimento. Assim diz o Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram: baixe-se para que passamos por cima de você. E você pôs as suas costas como o chão, como a rua para os que passavam. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Os vales se erguerão, as montanhas se rebaixarão. Em resumo, vou ler novamente: eu porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram: abaixe-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como o chão e como a rua para os que passavam. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados.
Vou ler mais uma profecia com essa conotação. Gente, tem muitas profecias com o mesmo sentido. Por quê? Mas por que teria tanta profecia falando a mesma coisa? Por quê? Uma vez que um profeta fala, tem que ter uma comprovação. E claro, uma vez que se falado a mesma coisa várias vezes, é porque é muito comprovado que isso irá acontecer. Vou ler mais um texto aqui. Deixa eu ver. Agora, profecia de Apocalipse. Também com o mesmo sentido, né? Vamos lá. Apocalipse 18. O anúncio da queda da Babilônia. Do 1 ao 8. Vou ler. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave, imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Quem é que faz o mal? O mal. O mal que está configurado com a figura de quem? Babilônia. Vamos lá. Opa, aqui. Tá. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores, ou seja, preste atenção, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Vinho do furor, beberam do vinho do furor. É cálice do quê? Enfim, a consequência desse cálice, o que é? Sacrifício. Porque uma vez que tem sofrimento é sacrifício. Uma vez que o mal impõe sofrimento ao bem é sacrifício, né? Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Gente, quando se fala que é prostituição, luxúria, não está no sentido de promiscuidade da mulher. Quando se fala daqui, da Babilônia, e prostituição e luxúria, fala-se de igreja, gente. Né? As igrejas, que no sentido de que aquele que tem está à frente da boca de Deus, né? Porém, fala aquilo que não é de Deus. Ou seja, fala aquilo que é algo oposto a Deus. O que é uma prostituta? É uma mulher que se vende por dinheiro. A Sagrada Escritura nos fala que é impossível servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você favorece um e despreza o outro. É impossível servir a Deus e as riquezas. Dois senhores. Então, prostituta é aquela que deixou o seu senhor para servir o outro senhor. E a consequência dessa luxúria, dessa prostituição, é mentira, é engano, né? Que levam, enfim, aqueles a qual olham para estes e se deixam ser enganados, né? E claro, gente, a consequência do mal que é morte, sofrimento, né? Então isso vincula-se o quê? As nações que beberam o vinho do seu furor, da sua prostituição, né? Vamos lá. Ouvi outra voz dizendo, versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu.
e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu, paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. Misturou bebidas, cálice, originalmente de vinho, ou seja, sangue. Quando se coloca bebida, um monte de bebida colorida lá, agradável. Quando se fala aquilo, a mentira que lhe é agradável, mas que a consequência é a morte, trata-se de bebidas misturadas, a qual que não tem a conotação de sacrifício, tá? Então, quando você fala aquilo que a pessoa quer ouvir, sem ter a conotação com a verdade de Deus, são bebidas misturadas, cuja consequência disso é penosa. Bora lá. Versículo 7. Quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: eu estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. A justiça de Deus não falha, gente. Se tem uma coisa certa, certíssima, é a justiça de Deus, que é justíssima. Justo no seu exato lugar, milimétrico, nanometricamente, enfim, certíssima, da devida medida. Enfim, vou ler aqui mais uma profecia para que se comprove, né, o que a gente está abordando aqui. Deixa eu ver. Está lá em Zacarias 12. Profeta Zacarias, capítulo 12. Do 1. Deixa eu ver, eu vou ler inteiro também. Inteiro também. Vamos lá. Sentença salvação de Jerusalém. Está intitulado assim. Zacarias capítulo 12. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos, e também para Judá. Eis que farei de Jerusalém, as razões de Jerusalém, que foi oprimida, um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá. Durante o sítio contra Jerusalém, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos. Tá ligado aquela pedra? Acho que está lá em Lucas 17, se eu não me engano. Ai daquele que servir de pedra de tropeço para um desses meus pequeninos. É melhor amarrar uma pedra na cabeça, pedra de moinho na cabeça e jogar no mar. Por que é melhor fazer isso antes de fazer mal para os pequeninos de Deus? Porque certamente o fogo é muito mais dolorido que morrer afogado. Enfim, vamos lá. Eis que farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém, quando ela for cercada, né? Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentaram erguê-la ficarão gravemente feridos. E todas as nações da terra se juntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um
braseiro aceso debaixo da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, como um braseiro aceso debaixo da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão a direita e a esquerda, todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. A saber, gente, Jerusalém é a cidade que Deus quer habitar. É um lugar que Deus quer habitar. Onde Deus quer habitar? No seu coração. Onde é o templo de adoração ao Senhor? No seu coração. Onde é o templo do Espírito Santo? No seu coração. Então, se você lhe é agradável ao Senhor, se você é uma pessoa humilde, sendo provada, devolve o mal que recebeu com bem, sim, você é eleita a ser Jerusalém e que Deus quer habitar no seu coração. Por isso Ele te prova tanto, para você ser aprovado, para você ser creditável a Ele, para Ele vir morar. Porque, gente, Deus não é tongo, não. Sabe que adultério, gente, para Deus é algo abominável. Né? E Deus não vai morar em qualquer coração, não para ser traído, não para ser vendido. Então Deus prova bastante. Ou seja, você leva muito tapa na cara e fala, Pai, perdoe, não sabe o que faz. Você é muito injustiçado, te rouba a túnica e você fala, Pai, perdoe, não sabe o que faz. Eu te obrigo a dar uma milha, você é muito oprimido, humilhado, desprezado. E você fala, Pai, perdoe, não sabe o que faz. Pronto. Ame vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem. Pronto. Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Pronto. O Espírito Santo venha dar a você a glória de Deus. A glória de Deus se estabelece em você. De Deus. Ou seja, o Espírito de Deus vem morar em você. Tá. Vamos lá. Tá, e o que tem a ver isso que eu falei? Tem a ver que uma vez que é alcançado o objetivo de Deus, por que Ele vai permitir que os filhos dele sofram? Não, Ele tira o sofrimento, né? E faz justiça. A justiça de Deus é reta, certa, né? Ou seja, aos misericordiosos terão misericórdia. Se você for misericordioso, Deus terá misericórdia de você, tirar o sofrimento de você. Vai colocar onde? Naqueles que te oprimiram, né? Porque a justiça da lei é certa, pecou, morreu, né? Se você se apoia na lei, se você julga conforme, enfim, os padrões de juiz a qual você se incumbe a ser, a justiça é certa, né? Morreu, né? Então aquele atordoamento que estava, na qual aquele oprimiu, virá sobre aquele opressor, né? Isso é certo, gente. Não tenha nenhuma sombra de dúvida. Deus não falha. Versículo 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como de Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Pronto. Perdão. Versículo 10, continuando. E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, né? Quem é que transpassamos? Jesus. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quem foi o primeiro? E, enfim, primeiro e será o último? Jesus, né? O exemplo. Nesses tempos difíceis, para onde a gente deve se refugiar? Olhar para Jesus,
né? E assim como ele venceu o mal naquela época, ele vence agora também, se focarmos nele. Ele venceu o mal. Nós sem ele não podemos nada. Mas se focarmos nele, no que, nas promessas dele, claro, ele vence por nós. Qual a promessa dele? Muitas. Uma delas: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, oprimidos. Aliviarei o fardo de vocês, tirarei esse jugo pesado e vos darei um jugo leve, suave. Pronto. Né? Vinde a mim. Primeiro contato quando a gente vai em direção é o visual. Então, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para ele, tá? Busca ele, corre para ele, cola nele. Pronto. Tá? Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimon no vale Medigo. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte. Mulheres, igrejas, tá, gente? E família é um grupo, tá? Mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres à parte. O que ele quer falar aqui? Quer falar que Jesus veio juntar aquilo que foi espalhado. Vai juntar como? Misericórdia. O que é misericórdia? Amor. Aquele que aprendeu a amar será salvo. Irá junto com ele na glória. Aquele que não sabe, não quer saber o que é amor, enfim, ele receberá, enfim, o cálice de atordoamento, assim como fala as profecias, tanto de Isaías, Zacarias e Apocalipse. Né? Tá. Agora, para finalizar, vamos ler outro texto aqui. Tá. Gente, a Sagrada Escritura não é um referencial, algo para ser visto em momentos como eles passaram lá, a gente observar para se viver aqui. É um exemplo, é uma referência, é um modelo, um manual de vida. Assim como um carro tem um manual, a Sagrada Escritura é um manual para de vida. A gente, então, tudo o que aconteceu lá pode ser replicado aqui. A gente está vivendo tempos dificílimos, né? Em que realmente parece que o mal ele está sobressaindo, né? Parece que o bem, enfim, está tão diminuto ali, né? Tão sozinho, tão isolado, que parece estar rendido, né? Assim, a Sagrada Escritura nos traz modelos como esse, né? E um deles trago aqui, por exemplo, quando na época do rei Acabe, né, que casou com a Jezabel, né? Que Jezabel, que era de origem pagã, cultuava outros deuses, inclusive mandou matar vários profetas de Deus, né? E de Israel, né? E daí, enfim, Deus motivou a Elias fazer algo para realmente denotar que Deus é Deus e não há ninguém como Deus, né? Uma vez que parecia que Deus, na sua presença do povo de Israel, tinha sido anulada,
Assim como hoje, parecendo que Deus desamparou o seu povo, também Elias nos traz o exemplo, ou seja, um profeta de Deus, falando ao modo de Deus. Nos traz o exemplo, como Deus sobressai diante de situações como aquela e como as que estamos vivendo, né? Vamos lá, vou ler aqui. Que na verdade é assim, assim em conotação com as profecias e com o tema que eu venho trazendo aqui, meditando, né, é simplesmente Deus tirando o cálice de atordoamento sobre aqueles que foram oprimidos e colocando sobre os opressores, né? Vamos lá. Vou ler aqui, está lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, tá? Está intitulado Elias se apresenta diante de Acabe. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, enfim, foi pronunciado, devido à rebeldia do povo de Israel, foi pronunciada uma seca, né? E olha lá, depois do terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, profeta de Deus, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Acabe é rei de Israel, tá? Ó, vá pela terra a todas as fontes de água. Porém, se deixou ser levado pelas tradições pagãs, ou seja, prostituindo a casa do Senhor, né? Acabe, tá? Só esclarecendo, né? Perdão, se deveria ter feito antes, mas assim faço. Vá pela terra a todas as fontes de água. Acabe, né, falando a Obadias, vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartir entre si a terra que iam percorrer, Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho para o outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Veja, encontrou Elias. Elias estava refugiado. O Senhor disse ele se refugiar. Estava isolado. Ninguém sabia do paradeiro de Elias. Ficou tempo isolado, né? E Obadias, que temia o Senhor, era serviçal, ele era um oficial de Acabe, mas temia o Senhor. Ele não cultuava tradições pagãs, mas, enfim, ele temia o Senhor, Obadias. E Obadias encontrou Elias. E quando ele encontrou, quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vai, diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar este servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não havia encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que ele tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde. Se eu der a notícia a Acabe e ele não encontrar, ele matará a mim. Esse seu servo que temo o Senhor, esse seu servo que temo o Senhor desde a minha mocidade.
enfim, Elias disse a Obadias e dizer a Acabe que Elias estava lá. Por quê? Elias era procurado. Era a pessoa mais procurada, porque era um profeta realmente poderoso, enfim, um fidedigno do Senhor. Era um profeta fidedigno do Senhor. E era procurado. E claro, uma vez que se Elias falasse Obadias falasse a Acabe, olha, tá lá Elias, e Acabe fosse lá, pronto, cabeça ia rolar da Obadias. O temor era grande porque realmente era um assunto muito sério, né? Tá, vamos lá. Versículo 13. Por acaso não contaram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu Senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Vamos lá. Elias respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe. Ele deu notícia. Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, ordene que todo o Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Enfim, profeta é aquele que fala em nome de falsos deuses, ou seja, Baal e Azerá, né? Ou seja, a maior parte dos profetas de Israel cultuavam outros deuses, né? E falava em razão de outros deuses. Então, veja, Israel, povo de Deus, como estava prostituído, como estava abandonado, ou seja, sentindo-se abandonado. Assim como hoje, né? Parece que cadê a igreja do Senhor? Cadê? Por que ela se apagou? Por que razão o fogo se apagou? Porque talvez a chama, a fonte da chama se apagou. Por que razão? Porque Deus se anularia. Porque é impossível servir dois senhores. Você agrada um e despreza o outro. Enfim, Deus não tem empate com as coisas que é contrário deles. Enfim, né? Estamos hoje nessa mesma situação, gente, né? Cadê os profetas do Senhor? Em que Israel, em muitas vezes, foi uma nação em que Deus agia profundamente, fortemente, porque estava unida ao Senhor. Mas uma vez que foi prostituída aqui, né, em que Acabe, rei de Israel, se uniu a Jezabel e foi totalmente prostituído a nação do Senhor, né? Claro, o Senhor deixa de ter a sua presença lá, porém, Deus é Deus. Porém, Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. E você acha que Deus perde na história dele? Não. Pode parecer que tudo esteja... Pode parecer, mas não. Vamos lá. Né? Versículo 20. Então Acabe enviou os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, e se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, veja gente, na verdade, quando se fala outros deuses, deuses mortos, que não são deuses, trata-se verdadeiramente do quê?
da malignidade, porque só há um Deus e um Todo-Poderoso ao qual vem todo o poder. Até mesmo as coisas más que acontecem é pela autoridade dele, de Deus, né? Então só há um Deus. Os outros são o quê? Expressões malignas, espiritualidade maligna, trevas, né? Então, enfim, e a gente vai ver exatamente isso aqui, né? Quando que Elias veio para realmente, gente, vocês estão, decidam-se, ou você fica com Deus de Israel, ou você fica com Baal, vamos ver quem que é Deus. Fica pulando para cá e para cá. Que razão tem essa? Se são duas oposições, né? Vamos lá. Tá. Ó, porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que recolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome do seu Deus, ou seja, de Baal, e eu invocarei, então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Enfim, Elias estava propondo uma disputa ali, para realmente mostrar quem que era Deus. Vamos ver quem que é Deus. Vamos chamar aqui os profetas de Baal, e eu sozinho vou tomar conta do Deus de Israel. Ou seja, vou falar a respeito do Deus de Israel, né? O Senhor de Israel, né? O Deus vivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 altares aqui, vamos fazer um sacrifício a Deus, né? Vocês fazem para Baal e eu faço para o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, né? Para o Senhor. Então deram a eles um novilho, a cada qual novilho, fizeram um altar e clamaram. Clamarão os profetas de Baal, clamarão a Baal, e eu vou clamar ao Senhor, ou seja, Elias, naquele sentido, né? Vamos lá. Tá. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, que há de ser o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Então aquele Deus que mandasse fogo, esse era o Deus verdadeiro, tá? Então vamos lá. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no. Primeiro, porque vocês são muitos. Depois, invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Ou seja, normalmente, o hábito de colocar fogo era provido daqueles que estavam oferecendo a sacrifício a Deus, né? Que era assim, todo que estava sacrifício era esse. Colocava lá o novilho, depois a lenha e botava fogo, né? Eu oferecia o sacrifício a Deus para a remissão dos pecados, né? Porém, a proposta que Elias estava propondo aos profetas de Baal: olha, vamos lá, vamos colocar lenha, o novilho, e daí, mas não ponha fogo. Vamos clamar o Deus. Vocês clamam o seu Deus e eu clamo o meu Deus. E aquele Deus que mandar o fogo, ou seja, se Baal mandar fogo no altar de vocês, então Baal é o verdadeiro Deus. E se o Senhor mandar fogo no meu altar, qual eu ofereço a ele, no meu novilho, no meu sacrifício, então esse é o Deus, né? Então, enfim, né? Aqui, vamos seguir aqui. Então, 26, versículo 26. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, exclamando a Baal, dizendo: ó Baal, responda-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar dele. Elias zombando. Ficaram de manhã até o meio-dia falando. Elias começou a zombar dele, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite
que o acorde. Ou seja, Elias tirando sarro da galera de Baal, que clamava e nada acontecia. E eles clamaram em altas vozes, ou seja, intensificaram mais as clamações ainda. E eles clamaram em altas vozes, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ou seja, não houve uma falha. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, ou seja, aquele altar em que era feito de pedras, né? O altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Ou seja, lenha, depois novilho. Então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Realmente, para mostrar que Deus, o Senhor Deus, o Deus vivo, é o Deus do impossível. Ele jogou água sobre aquilo lá. Então, realmente, se pegasse fogo onde tem água, onde está molhado, que seria impossível pegar fogo onde está molhado, realmente. Deus é Deus. Tá. Daí, aqui, ele mandou jogar água, né? Ou seja, ó. Aqui, tá. Onde parei? Ó. Encheram 4 cântaros com água e derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. Ou seja, 12 cântaros de água, né? Cada vez 4 cântaros, 12 cântaros de água. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Enfim, tá tudo ensopado, né? O Senhor, tá. Versículo 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Caiu fogo do céu e queimou até a água. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias o fez descer até Ribeiro de Quizon, e ali os matou. Enfim, o cálice de atordoamento recairá sobre os opressores, sobre aqueles que atordoaram anteriormente, né? E assim foi, e assim será sempre. Tá, 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Uma vez que Deus se aliou novamente com Israel, né? Claro, os favores para com Israel aconteceriam novamente. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: nada vi. Não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma de
da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Então, pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Enfim, Deus restaura seus favores e a sua aliança com Israel novamente, né? Uma vez que clamaram só o Senhor é Deus e abandonaram, enfim, a Baal, né? Então, gente, isso aqui é só mais uma representatividade que assim foi, é e sempre será, tá? Só há um Deus, entende? E claro, no que eu diz respeito ao cálice de atordoamento, assim como aquele povo, por exemplo, como aconteceu com Elias, que teve que ficar refugiado, tamanha era a perseguição contra ele, né? O Senhor o levantou, né? E claro, o cálice a qual atordoava ele recaiu sobre aqueles que os opressores que atordoavam ele, no cálice de atordoamento. Assim é e sempre será, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria encerrar. Ou seja, encerro aqui, creio eu, não sei, só o Senhor sabe. Somos servos inúteis dele, né? A saber, né, os textos a qual meditei aqui foram todos selecionados pelo Senhor. E, claro, da minha parte, penso eu que ele culminou nesses textos aqui, claro, não sei o que falar posteriormente, mas se o Senhor quiser falar, claro, estou à disposição, né? Mas, a meu ver, né, isso é um desfecho do meu trabalho de 43 meditações intituladas como The Revelation for Revolution, trazendo o quê? Meditações a respeito de coisas que não eram muito bem observadas, de grande valor, mas não eram muito observadas, né? E, claro, passadas despercebidas, coisas muito importantes. E, claro, tudo vai culminar o quê? Para a misericórdia, para o amor. Tudo vai culminar em Cristo, na sua verdade de amor, que é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Claro, atingindo esse objetivo, o Senhor tira o atordoamento daqueles que eram oprimidos e repõe sobre os opressores. Pronto, é isso, né? Mas agora ele fazer uma oração, né, para concluir, né? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, porque Tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus fiel, fiel a tudo que está escrito na Tua Sagrada Escritura, ó Deus. Em testemunho, ó Deus, as profecias, a qual lemos de Apocalipse, de Zacarias, de Isaías. Em testemunho que Tu és um Deus misericordioso para com os Teus. Em testemunho que, em tempos difíceis como os que estamos vivendo, e como o que muitos dos Teus povos no passado, como lemos agora, essa história de Elias, passaram, Tu trouxe salvação ao Teu povo, Tu trouxe refrigério ao Teu povo. Em testemunho, ó Deus, como as profecias que disse que Tu iria aliviar o atordoamento dos Teus, trazer alívio. Em testemunho, Senhor, a profecia de que os humilhados seriam exaltados, exaltados seriam humilhados. Em testemunho, ó Deus, que Cristo viria antes do tempo para salvar os Teus, porque senão nem aqueles que era para ser salvos salvariam se Ele não viesse. Em testemunho, ó Deus, a profecia de Joel, que uma vez que a igreja estivesse desfalecida, o Teu povo estivesse desfalecendo, Tu derramaria abundantemente o Teu Santo Espírito sobre a face da terra para avivar a Tua igreja, para fazer sim desses ossos secos um verdadeiro exército.
em testemunho, ó Deus, de que estamos vivendo tempos dificílimos, como nunca vivemos em toda a era. Em testemunho, ó Deus, que os teus estão sendo oprimidos de tal forma que estão sendo, não podendo demonstrar reação. Em testemunho que só tu és a nossa esperança. Em testemunho que tu és um Deus fiel, justo e misericordioso. Em testemunho, ó Deus, de que ainda que a mãe que amamenta seu filho do seu ventre abandone seu filho, tu nunca abandonará um filho teu. Ó Pai, da mesma forma como Elias fez, clamando a ti, eu clamo a ti em nome de Jesus. Responde-nos, Senhor, responde-nos, para que este teu povo veja que tu és fiel, tu és um Pai presente, tu és um Deus vivo, capaz de nos salvar. Tem compaixão dos teus. Assim, se for do teu agrado, ó Deus, eu profetizo em nome de Jesus que se cumpram essas profecias de Zacarias, de Isaías, de Apocalipse. Que se cumpra a profecia de que tu exaltarás os humilhados e humilhará os exaltados. Pai, só temos a ti, não temos mais ninguém. E a tua graça nos basta. Assim, ó Deus, seja feito tudo conforme o teu querer e não nosso. E nós te adoramos, te glorificamos e te agradecemos porque tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom e que tua vontade prevaleça. E já te agradecemos porque sabemos que tu vai fazer o melhor, Deus. Tem compaixão dos teus. Diante, Senhor, do altar do teu sacrifício, diante, Senhor, aos pés da cruz do teu Filho Jesus Cristo, eu trago aqui, Senhor, uma oferta a ti. Trago diante desse altar, em nome de Jesus, ó Deus, todos os sacrifícios de alma e de sangue, de todos aqueles que sofreram por causa do teu nome, ó Deus, sejam pessoas ou sejam animais, para que se cumprisse a tua obra, ó Deus, trago diante deste teu altar do sacrifício do teu Filho, que nos ensinou a como fazer, ó Deus. Assim, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus escolhidos, em nome de todos os teus filhos, ó Deus. Ó Pai, por amor ao seu nome, ó Deus, por amor ao nome de Jesus, clamo a ti que aceite essa tua oferta, Deus, essa oferta que trazemos a ti, ó Deus, a oferta do nosso sacrifício de amor, que fizemos conforme tu nos ordenaste a fazer através da figura de Jesus Cristo. E clamo a ti, Senhor, que tu aceite essa oferta, Senhor, por amor do seu nome. E mande o fogo do teu Santo Espírito do alto, incendeie esse altar e queime essa oferta que trazemos a ti, ó Deus, para que a vós suba uma essência agradável de amor e alegre o seu coração de Pai. Ao saber que não foi em vão a morte do teu Filho, mas que aprendemos de ti o significado de amor, ó Deus. E que Cristo venha habitar em nossos corações e se cumpra a tua glória através de Cristo em nossas vidas e através de nossas vidas, ó Deus. E seja feita a tua vontade em tudo, em todos, através de tudo, através de todos, para que todos se prostrem diante do teu Filho amado Jesus Cristo, na terra, nos céus e debaixo da terra. E todos proclamem que somente o Senhor Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Que seja feito tudo conforme o teu querer, que é bom, perfeito e agradável. Glórias a ti, Pai, glórias a ti. E te agradeço porque sei que farás o melhor, Deus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Amados,
como sempre faço, em testemunho com Romanos 8:26, que o Espírito Santo ora por gemidos inexprimíveis quando não sabemos o que orar. Irei orar aqui clamando que o Espírito Santo ore em mim por vocês. Irei proferir gemidos que não sei, palavras que não sei o significado. E, como não sei com o que vocês precisam, clamo em nome de Jesus que o Espírito Santo ore em mim por vocês. Norama, Pai, em nome de Jesus, estamos a Ti. Que Teu Santo Espírito ore em mim por esses que estão orando conosco, Deus. Claro, rebedo, namne, nyangalora shuyata. Kanamela tangue nurulando nyendo dana katila toyish. Jeman urela takanu yemekantai katorla ti nukemenonel. Juremena turaklara toyish. Ja, haimya makimenon tanta kidiolarot. Janem halama kalarata tisho remina tatakana niyantaralash. Jor, menaha kelore minato. Chuzrana mino tananan, kamenure netuish mina hamegulan niyantarare lore mino tantush mina hanne kealort. Jet haik bidur mina nalanona tai mino la teshion mekanolat. Jenur meno han katore shidur de mino dara. Jene haime kantere le mino twimur mena tantamina tashia lekiyore rolot. Jena meno nurimina talatos. Jepa meno hamekalash. Jidnat nurmina hantona hanemina chishur mina lantan nea mekir le piera shurlanantolanot. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus.